Começa mais um episódio do podcast Escola do Varejo, hoje, 7 de agosto de 2026. Como é que anda a liderança, a cultura e a estratégia na sua empresa? E para decifrar esses desafios, estamos recebendo aqui uma convidada que respira esse universo há muito tempo. Ela são mais de 20 anos de experiência, ela transforma pessoas e molda culturas organizacionais fortes. Há mais de 8 anos ela atua diretamente nos bastidores do sucesso de grandes negócios, como mentora de empresários, executivos e times de alta performance. Preparem, pessoal, o papel e a caneta. Não percam esse episódio. Mas antes de falar da nossa convidada, deixa eu fazer um agradecimento. Nós queremos aqui agradecer aos nossos patrocinadores e aproveitar, siga nas nossas redes sociais vizinhas, tá? Nesse momento, nós estamos aqui falando via o YouTube. Depois nós vamos passar alguns links. Mas está aqui conosco a nossa convidada. Ela é mentora executiva de empresários e também de gestores. Está conosco Tessia Moura. Tessia Moura, seja muito bem-vinda ao podcast Escola do Varejo. Obrigada pelo convite, né? Eu tenho certeza que vou ser de muita contribuição e eu estou aberta a aprender também, né? É sempre uma troca. Coisa boa. Numa frase que a gente sempre pede aos convidados, porque eu resumo, eu vi uma frase que você fez assim: eu desenvolvo líder de dentro para fora, porque empresas extraordinárias nascem de líderes conscientes. Mas antes de falar dessa frase, nós vimos que você trabalha com alguns temas, né? E gestão de equipes e especialmente a delegação de mordomias. Uhum. A gente vai destrinchar isso e vai falar um pouco mais sobre outros temas. Mas eu queria começar o seguinte, te perguntando. Primeiro, a frase, você transforma o líder de dentro para fora. Sim. E por que essa frase a resume? Porque o líder, ele é a base, né? O líder, ele é a base do todo. Hoje mesmo eu estava em mentoria com um grupo de líderes e quando nós estávamos ali, eu sempre trago a clareza para cada um deles que eles são líderes na casa deles, na empresa, na igreja, na academia, porque eles estão sendo observados. E se eles não se percebem, identificam suas emoções, entendem por que eles agem como agem, eles vão passar a vida culpando os outros. É muito fácil. É muito fácil, Ricardo, chegar e dizer, porque ninguém quer nada com a vida. Porque todo mundo é preguiçoso. Porque antigamente, eu tô aqui para nós, eu fico de saco cheio desse negócio de antigamente. Cara, eu não tô no antigamente, eu tô no agora. Então, para mim, é uma historinha. Começa a contar a historinha. Porque antigamente, amigo, pé no chão. E quando você está falando de antigamente, a vida real é agora. E você está justificando para continuar sendo a mesma pessoa. Então, a primeira coisa que eu faço é ele se entender. Olhar para dentro, perceber as suas limitações, perceber se ele é hard ou soft, né? Um líder hard, faca na caveira, bora para cima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Conhecem alguém assim? E as pessoas, elas acabam ficando por um curto prazo perto dessas pessoas. Por quê? Porque ficam, porque não tem para onde ir. E faz o que tem que ser feito muitas das vezes por medo. E o medo apavora. E essas pessoas, elas estão ali até encontrar algo melhor. E às vezes por menos vai embora. E já o líder soft, que é o fofinho, o permissivo. Pode isso? Pode. Pode isso? Só dessa vez. Pode isso? Com boca aberta. Ninguém respeita. É igual aquela professora, ela antigamente, que eu nem vou estudar para ela, que eu chego lá, dou um beijo nela, ela me passa. E tem muito líder que é soft. E esse líder soft, ele não é respeitado. As pessoas riem pelas costas. As pessoas se aproveitam. E no dia que ele disser não, ele se prepare, porque ele vai sofrer. Então, assim, existe o equilíbrio, ele precisa encontrar o equilíbrio. O líder, ele precisa olhar para dentro para poder saber que nem tão pouco. Então, quando ele olha para dentro, identifica suas limitações, percebe e vai lá ajustar os parafusinhos que tem,
as coisas ficam exatamente onde tem que ficar para que ele possa ser esse exemplo e tocar essa jornada. Então, por isso que ele tem que ter a consciência. Tessia, eu fiz, mas eu estou consciente que não era o momento de eu dar o feedback. Tessia, eu tenho minha consciência que hoje não é o dia de eu ir para a empresa. Porque se eu for, não vai prestar. Entendeu? E eu começo a ver isso começa a acontecer. Tessia, eu estou consciente de que eu não vou abrir mão da cultura que eu quero implantar na minha empresa. E quem não quiser ficar, tá tudo bem, pode ir. Mas eu só quero as pessoas certas. Então, é esse por quê? Porque, na verdade, gente, liderar não é conto de fadas. Liderança, a parte de gestão, custe o que custar. No final, quem vai pagar a conta? Quem vai ficar com o nome? Se der certo, é mérito de quem? Se der errado, é mérito de quem? Então, ele precisa estar na frente. Ele precisa estar preparado. Liderança tem que ter estômago. Se você não tiver estômago, já era. E qual o perfil ideal hoje de um líder? Qualquer perfil. Mais um exemplo de determinados negócios. Um exemplo, se for uma distribuidora, qual o perfil desse líder precisa ter? Depende do departamento, porque existe o líder que lidera pelo poder, que é o dominante. Existe o líder que lidera pela conexão, que é o influente. Existe o líder que lidera pelo planejamento, que é o estável. E existe o líder que lidera pela organização, que é o conforme, né? Que é aquele que é o cético. Então, imagine que uma pessoa, ela trabalha com a parte de estoque, de compras, né? Com toda essa parte. É fundamental que essa pessoa seja o chato. Aquele que não passa nada, aquele detalhista, o perfeccionista. Ele precisa liderar pela organização, porque senão, se for uma pessoa que fica só de amizadezinha, vamos lá, gente, não vai rolar. Porque o líder que lidera pela conexão, ele não é atento aos detalhes. E é por isso que muitas das vezes as pessoas se perdem aí, porque eles não respeitam os perfis comportamentais da pessoa. Porque nós nascemos com esses perfis. Nós até podemos mudar esse perfil, mas tem que ter muita vontade para isso. Só que cada ser humano tem um perfil em destaque. E eu preciso olhar para isso para poder direcionar ele para cada departamento, para cada situação. Eu lembrei agora da sua apostila. Você fala sobre o DISC. Sim. Eu lembrei disso agora. Sim. Eu li duas partes, né? Que você me perguntou aí, quando você falou sobre isso, eu digo bem que até tem até um quadrante. Um quadrante, né? Agora, Tessia, nós vemos hoje que existe um grande desafio nas empresas, na delegação de mordomias ou de tarefas, né? Sim. Nós vemos o seguinte, que algumas pessoas elas trabalham com a centralização. E aí são duas perguntas num só contexto. Primeiro, o que é delegar? E segunda, por que tantos líderes têm dificuldade em delegar? Tá, primeiro, o que é delegar? As pessoas confundem delegar com delargar, tá? Delargar, faz isso aqui. Faz isso aqui. Vai ali fazer esse café para mim? Delarguei. Olha, vai fazer esse café, tu vai colocar uma cápsula lá na cafeteira, tá? A cápsula é a de café com leite, tá? Você vai apertar lá no número 2 e vai esperar. Tá? Quando parar de gotejar, aí você desliga a máquina e tira a xícara de café. Se você tirar antes, vai continuar pingando e vai sujar a máquina, entendeu? Como é que você vai fazer? O que você me passou. E como foi que eu lhe passei? Agora você me pegou. Não. Entendeu? É o que acontece, agora, né? Não, mas agora a novela da vida real. Então, eu acho que eu estava pensando assim, eu queria tomar café, não é possível. É porque ela falou, não, meu filho, que deu vontade de tomar café. Até se a Moura disse assim, você vai lá, vá com a xícara, vá lá na cafeteira. Espera com 2 minutos, tá clavei, 2 minutos, aí eu botei já. acho que o Luiz estava pensando que queria tomar café. Eu peço até desculpa, mas continua. Então, na hora que eu pergunto, você vai fazer como? Ele vai me repetir como ele vai fazer. E há uma grande tendência que ele diga, como é? Fale de novo. Aí eu falo de novo. Aí no meu fale de novo, ele vai prestar mais atenção. Porque o cérebro vai se antenar a estar em atenção e ele vai repetir. E depois eu vou dizer, vamos lá fazer o café?
Porque delegar é o mesmo que treinar. Eu não posso delegar uma atividade para ele se eu não treinar. Só que o que é que a pessoa faz? Tu vai lá e faz um café, por favor? Tu arruma aqueles papéis ali, por favor? Tu expõe aquela mercadoria ali, por favor? Só que não diz como. Então, o delegar é quando eu explico o que fazer, como fazer, por que fazer, quem vai fazer e ainda peço mostre-me. Agora, me mostre que você entendeu. Porque algumas pesquisas, não sei qual foi agora, o livro que eu li, que diz o quê? Que 75% do que sai daqui até chegar na sua mente se perde no caminho. É 75%. Então, quando eu, quanto líder, vou delegar e eu não peço mostre-me, para mim é só uma incógnita. Vocês já ouviram falar? Que tem gente que diz assim, eu já falei tanto, Tess, eu não aguento mais. Então, esse resumo, a falha que tem nas empresas é a comunicação. Sim, exatamente. A falha está na não comunicação. Porque a comunicação tem que ser realmente, de fato, através de quê? Ferramentas. Isso que eu fiz com você é uma ferramenta. Muito bom esse exemplo, viu? Entendeu? Você, né? Seria mais fácil ou não seria? Agora você já sabe fazer o café, Luiz? Já. Tess, aí, certo, aí nós vimos Luiz, brincadeira, viu? o princípio da delegação. E por que tantos líderes têm essa dificuldade em delegar? Tem alguns fatores. Alguns, eu vou pegar pesado, mas eu vou falar. Eu estava treinando uma líder, uma gestora. A empresária, ela já é dona, já dá muito tempo, eu não tenho um saco, não quero mais, eu quero cuidar dos meus netos, ficar no sítio e tal. E ela tem essa pessoa de confiança. E eu mando para mim. E fizemos a sessão, ela levou as tarefas, quando voltou não tinha feito nada. Fez a outra sessão, outro encontro, levou as tarefas, quando voltou não teve nada. Eu, vamos lá. O que foi que houve que você não conseguiu fazer? Ela, não, porque é muita coisa o quê? Ela, porque tem... Vou trazer aqui um exemplo. É porque tem as vitrines. Porque, para mim, vitrine é algo delegável. Se eu não treino 10 pessoas para fazer uma vitrine, me fale, pelo amor de Deus. Aí eu, ok. E como é que faz a vitrine? Não, tira as coisas. Não, eu quero que você me diga exatamente como é que faz a vitrine. Ela começou a me dizer detalhe por detalhe. Eu, certo. E daquelas 8 pessoas que estão lá, ninguém sabe fazer a vitrine? Aí ela disse, Tess, é porque eu gosto tanto de fazer a vitrine. Eu, entendi. Então, você não delega a vitrine porque você tem paixão por fazer isso? O que foi que eu percebi ali? É muito mais fácil eu fazer uma coisa que eu já domino do que eu começar a desenvolver uma nova habilidade. Então, inconscientemente, o que era que ela fazia? Ela ocupava o dia dela fazendo tarefas delegáveis que ela já tinha prazer em fazer, para depois justificar para mim que ela não estava fazendo o que tinha que ser feito. Então, tem muita gente que não delega realmente. Por quê? Porque não tem um ritmo, não desenvolveu aquela habilidade. Então, não é prazeroso. Meu marido ama andar de bicicleta. Então, para ele é prazeroso. O sonho dele é o quê? Que eu desenvolva essa habilidade. Né, amor? E aí, o que é que acontece? Para que isso aconteça, eu preciso me movimentar. Só que o líder, ele não tem escolha. Ele precisa passar adiante. Isso é uma das tarefas. Ou uma das situações. Outra situação, ego. Se eu passar isso aqui para o Ricardo, ele que vai ficar com mérito. Não sou eu que vou ficar com mérito. Não sou eu que vou dizer, eita, que vitrine linda que você fez. Vamos dizer que agora que foi o Ricardo. Tem muitos donos, inclusive, que não delega por ego, porque ele tem que ser o bom. Outros não delegam com medo da pessoa abrir uma empresa. Isso é de praxe. Se eu ensinar a Tessia, ele vai abrir uma empresa e vai virar meu concorrente. Como se fosse fácil, né? Ser dono de empresa. Nossa, é tão fácil. É mais fácil fazer o café, né? Rapaz, quando você terminar a fala, depois eu vou fazer só É mais fácil fazer o café. Aí nessa Não, deixa eu só concluir a fala. Tem outra situação. É mais fácil fazer. Eu faço mais rápido. Então, eu faço aqui rapidinho. Entendeu? Depois, eu ensino para ele. E nisso vai. Por que é mais fácil para ele? Porque ele já faz há tanto tempo.
Lógico que é mais fácil para ele. Então, existem N fatores do porquê é difícil ele passar adiante. Aí a gente identifica se é através de ferramentas, se é por conta do ego, se é porque ele é dominante, o dominante ele é executor, ele é rápido, ele é focado no resultado, então ele não tem paciência de ensinar e muito menos de ver a pessoa indo num ritmo mais lento que ele. E aí ele decide ir na frente, entendeu? Aí tem esses fatores que acabam atrapalhando a delegação. Deixa eu só dar um recado aqui às pessoas que vão assistir. Sim, claro. Fica Pessoal, hoje nós temos uma mentoria grátis. Está conosco aqui Tessia Moura, ela é mentora executiva de empresários e gestores. Eu te aconselho a não perder esse episódio, que a gente está falando de temas esses, que são temas muito sensíveis, que muitas vezes nós estamos pecando, ora por não querer mudar, ora porque a gente não sabe como fazer. Então, no episódio de hoje, a gente vai saber sobre liderança, cultura e estratégia que vai mudar a tua empresa, independente do segmento. Tessia, nessa sua filosofia, né, de gestão, de mentora, numa empresa, o que vem primeiro? Contratar pessoas boas ou ter o processo redondo? Rapaz, olha, se fosse para ter o processo redondo, seria maravilhoso. Primeiro, seria maravilhoso. Mas é quase... Eu nunca vi, não, isso acontecer. Muito raro. Muito raro. Hoje eu falo o seguinte... Todos os empresários, os líderes, os gestores, eles querem resultado. Bora bater a meta, bora fazer acontecer e tudo tal. Resultado, qual é a estratégia e não sei o quê. Só que quem é que faz o resultado acontecer? As pessoas. Todo resultado, alguém... No final, tudo termina em gente. No final do dia, tudo termina em gente. Não tem outra. No final do dia, tudo termina em gente. Tem que ter alguém que faça o resultado acontecer. Então, essas pessoas, quando eu tenho as pessoas certas, e aí já é outra história, né? Eu preciso que essas pessoas tenham o processo inteligente para poder fazer o resultado acontecer. Então, se eu tenho a pessoa certa, que é mais difícil, e para essa pessoa certa eu entrego um processo inteligente, o que é um processo inteligente? O processo inteligente é aquele que é replicável, é fácil de entender. Até com fluxograma eu explico. Isso, entendeu? Como é que você vai fazer agora? Isso, entendeu? Processo rápido e que leve a gente ao resultado. Então, com certeza, essa pessoa vai gerar o resultado. E qual seria os 3 principais sinais do que você falou agora atrás? Que o problema não está nas pessoas, mas sim no processo. Quando eu coloco um processo dentro da minha empresa. Porque o processo, o que é que acontece? Eu tenho uma frase que diz assim, onde tem um problema, falta um processo. Onde tem um problema, falta um processo. Eu, quando liderava, eu gerenciava, supervisionava, enfim, uma rede de lojas, chegava para mim o comunicado de que um cliente tinha roubado. Ou um funcionário tinha roubado. Eu não queria saber o que o funcionário roubou. Eu não queria saber o que o cliente roubou. Eu queria saber por que o cliente ficou confortável em ter roubado de mim. Então, eu não estava olhando para quantas peças ele levou. Eu estava olhando para o esquema. O que é que está tão frágil? Onde é que eu estou errando no processo que fez com que ele se sentisse tão confortável de levar a mercadoria? Já me toquei. É porque eu trabalhava com acessórios na época, eu já me toquei. Na bandeja, o cliente pega um anel, pega pulseira, quando enchia a bandeja, nem o vendedor sabia o que tinha colocado. E eu mudei o processo. A partir de agora, só pode colocar no máximo 5 peças na bandeja. Quando bater 5 peças, a cliente quiser mais alguma coisa, o vendedor vai dizer, daqui, a senhora vai querer mais alguma coisa? Ah, não. Não vou não. Então, ela guarda as 5 para poder pegar outras peças. Então, eu comecei a ajustar o processo. No balcão, tinha um balcão, eu coloquei 5 dedos de distanciamento, coloquei outro vidro, eu encaixava essa bandeja, o cliente ficava olhando a bandeja sem poder tocar nas peças. Encaixava essa bandejinha e ele não tocava mais nas peças. Ou seja, não era sobre as peças serem roubadas, mas o que era que eu podia fazer para que o cliente não me roubasse mais. Por isso que onde tem um problema, falta um processo. Se tem um processo como esse que eu estou falando, que é um processo, na minha percepção, inteligente, porque minimizou drasticamente os roubos, né, os furtos.
Se eu tenho o processo e ainda estou tendo problema, é porque o meu vendedor, o meu funcionário, o meu colaborador não está seguindo o processo. Então, o processo ele pode ser inteligente, mas se o funcionário não quer seguir o processo, então não vai adiantar. Aí é onde entra. É a pessoa certa? Não. Aí eu paro. Eu digo, peraí, ele foi treinado? Foi. Eu vi ele fazendo para saber. O mostre, me lembra do café? Eu vi ele fazendo para ter certeza que ele sabe como fazer? Eu vi. E por que ele não está fazendo? Aí, pá, pessoa errada. Porque ele não. Eu posso treinar a pessoa para tudo, mas para atitude e querer fazer é muito mais da pessoa. Aí é nessa hora que eu preciso parar e pensar. Eu continuo, eu direciono ou substituo? Então, eu posso ter o processo lá, lindo, maravilhoso, redondinho. Mas se a pessoa não quiser seguir, a gente vai ter que pensar em outras alternativas. Ainda sobre delegação de tarefas, quando a pessoa vai fazer uma delegação, quando saber, quando o colaborador está apto para receber mais responsabilidades? Quando saber? Vai ser feita a delegação. Aí a gente vai dar uma responsabilidade àquela pessoa. Ela nunca o teve. Então, como saber o momento de fazer essa delegação? Ou delegar? Olha só, Ricardo, quando no meu processo de treinamento, de desenvolvimento, geralmente, o que é que eu levo para os meus empresários? A importância de deixar claro o que espera do colaborador. Como é que eu vou deixar claro? Tem um documento na qual nós damos o nome de RCF, que é Responsabilidade-Chave da Função. Então, no primeiro dia de contratação, foi contratada essa pessoa, pela manhã é feita uma integração. Recebe-se essa pessoa, kit de boas-vindas, apresenta a empresa, apresenta para ele o código de cultura, o que pode e o que não pode, entendeu? Dá uma carta de boas-vindas, tamo junto, tamo, bora que bora. No segundo horário, ele tem acesso ao RCF dele. Esse RCF são as responsabilidades que ele vai desempenhar, né, na função que ele decidiu fazer parte. E essas responsabilidades têm, dependendo do nível de maturidade do profissional, tem coisas que ele já domina e tem coisas na qual ele precisa ser treinado. E aí vai depender também da maturidade desse profissional, né? Por que maturidade? Porque existe o M1, M2, M3, M4. M1 é o funcionário bebê. Ele nem sabe que não sabe. Não tem aquele funcionário que ele nem sabe que não sabe. É um bebezinho. E a gente precisa, sabe, trocar as fraldas, dar banho. Ele não pode ficar nunca sozinho. Então, o ritmo vai ser muito mais demorado. Para me passar uma função para ele, uma outra função, eu tenho que ter a certeza de que ele já, daquela lista, ele já está dominando algumas. Aí tem o M2, que é a criança, né? Que eu também não posso deixar uma criança só, senão ele bota o dedinho na tomada, né? Ele precisa que eu diga o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer. E eu continuo treinando esse profissional. E aí tem o nível M3, que é o adolescente. Às vezes rude, né? Deixa que eu sei como é que faz. Lembrei do meu menino. Eu sei como é que faz. Não tem? Às vezes tem que quebra a cara, né? E tem o funcionário M4, que é o adulto, né? Aquele que já replica. Então, depende muito da maturidade profissional. Se eu trago uma pessoa que é M1 e eu preciso, sabe, preparar ele do início, isso vai levar muito mais tempo. E aí você me diz, sim, mas leva quanto tempo? Depende do perfil comportamental dessa pessoa também. Se eu vou alucinar um básico aqui, um vendedor, vou contratar um vendedor, nunca vendeu. É o M1. No M1, nunca vendeu, mas ele tem vontade. Eu tenho que treinar o produto, eu tenho que treinar o processo, eu tenho que treinar a cultura da empresa, eu tenho que fazer o mostre-me com ele, sim ou não? Sim. Sim. E tenho que colocar ele à prova. Então, assim, leva um tempo maior. Se ele for uma pessoa que é dominante, focada no resultado, desenrolado, bora pra cima, e eu sempre digo, na parte de vendas, eu prefiro segurar um doido do que empurrar um leso. Porque um vendedor leso, pelo amor de Deus, só Jesus. Na calça. Só Jesus. Eu já peguei a turma assim. Né? Então, assim,
Se for um dominante, eu vou ficar ali, mas ele vai mais rápido. Se ele for influente, o jogo vai... Agora, se ele for conforme estável, como eu já vi, onde pisa o capim morre. É aquela, no processo, parece que está fingindo demência, mas não é, porque o perfil... Então, tudo está muito alinhado, né? Eu não posso chegar para você e dizer, em tanto tempo vai. Vai depender de todos esses fatores. Só que quando o líder não tem esse conhecimento, o que é que acontece? Ele culpa as pessoas. Até se emoção, porque Ana me lembra um médico. Porque faz um diagnóstico, né? Para chegar numa solução. Você falou algo importante. E quando eu sou gestor da quais são os sinais que eu preciso ter para demitir um líder quando ele não está dando resultado, ou deixou de dar, ou a equipe não quer mais ele, só que essa informação não chega para mim, mas eu tenho que buscar no RH. Qual seria os sinais, o caminho? Por exemplo, eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários e tenho um cargo de liderança de 100 líderes. Como eu consigo saber como está a minha cultura da empresa para, tipo, líder da região tal, ele não está bem, mas como eu posso demitir ele e buscar esses requisitos, esses KPIs? Por onde? Olha, a primeira coisa que a gente faz é pesquisa de clima organizacional. Não tem outro caminho. Isso eu já faço muito. A gente já faz, assim, através do Instituto, a gente já faz um bocadinho, sabe? Quando vê que a equipe começa primeiro que tudo dá sinais, né? Mandou mensagem no direct, mandou mensagem não sei para quem, pede demissão. 3 funcionários pediu demissão de uma vez só. O funcionário, ele não pede demissão da empresa, ele pede demissão do líder. Entende? O próprio líder está toda hora reclamando da equipe. É porque fulano tem que demitir fulano, ciclano, ninguém presta. Gente, o time é o reflexo do líder. Se o próprio líder está dizendo que o time dele não presta, quem não presta? Né? A gente já começa a perceber. Então, na hora que a gente começa a perceber esses sinais, pesquisa de clima organizacional. Então, a arquitetura de uma pesquisa de clima, lógico, aquela pesquisa de clima onde as pessoas não vai dar nome, ninguém vai saber quem é quem, só que no final a gente acaba até sabendo, porque as pessoas mesmo vão dando sinais, e dali a gente começa a investigar se aquilo é real, não é porque as pessoas falaram, porque pode ser um motim, que já aconteceu, né? E a gente vai começar apertando o cerco até identificar se realmente é a liderança. Para não agir de má fé, assim, né? Tem um momento que tem que ter muito estômago, tem um momento que a gente precisa ser o juiz. Onde a gente olha e diz assim, o líder não presta, o líder diz que a equipe não presta, a equipe diz que o líder não presta, e agora? Então, alguém tem que ir lá e dar sentença. Mas tudo começa com a pesquisa de clima organizacional. Gente, é muito importante que as pesquisas de clima organizacional aconteçam no máximo 6 meses. As pessoas, elas só deixam para fazer pesquisa de clima organizacional quando tem alguma coisa ruim, Ricardo. Então, seria o quê? 2 vezes no ano a pesquisa de clima? No mínimo. No mínimo. No mínimo. O ideal era a cada 3 meses mesmo. Existe o real e o ideal. Hoje, qual é a realidade sobre clima organizacional? E o ideal, você já falou, de 2 a 3 no ano. Mas a realidade hoje que você se depara? 0. 0. Quando foi a última vez? Não dão nem feedback. Não sabe nem dar feedback, muitas das vezes. Não fazem reunião estratégica. Só faz reunião para juntar todo mundo e dar porrada, descer a madeira. Falando sobre porque pressão. Ninguém quer participar da reunião. E quem quer participar de uma reunião dessa? Pelo amor de Deus! Se eu bater a meta, eu fico longe dessa reunião, né, cara? E como eu sou obrigada a participar? E como fazer? Você falou sobre pressão, porrada. Como eu sou um líder, como cobrar da minha equipe os resultados? De uma forma que não seja pressão, mas que eles entendam que tem que ser executado e não tem por onde não fazer, tem que executar. Como eu consigo fazer isso? Olha, é quase impossível eles não ter pressão. Eu digo assim, no caso da liderança, 70% é inspiração e 30% é pressão. Principalmente com números, não tem como. Porque senão o resultado não vem. Agora, o que não pode, o que é que eu tenho que saber separar? Reunião em grupo é para treinar, para elogiar, para direcionar,
para incentivar, para reconhecer, para fazer um brainstorming. Agora, na hora de chamar a pessoa para um alinhamento, é individual. É 1 a 1. É entre 4 paredes. Não chegar... Você, Ciclano, você viu o resultado? Comparar um com o outro. Isso Mas não pode como fazer. retirar essa intensidade no olho? Tipo, Tessia, seus números estão baixos e eu preciso que próximo mês você bata a meta. Você vem 6 meses nessa pegada. O que é que está acontecendo? Qual a dificuldade que você tem? Não, E vender. tudo certo. Aí, mais 1 a 1. Exatamente, Não pode ser na reunião. expondo as pessoas na frente de... Porque a pressão ruim não é no individual. A pressão é quando a gente junta todo mundo e começa a expor as pessoas, Luiz. Mas como eu consigo retirar isso que você não entenda que foi uma pressão, para que você não saia para baixo, e tá, me deu pressão, agora eu vou sair. Como fazer isso, entendeu? Existe algo chamado, existe algo chamado acordo de resultados, tá? Quando a gente vai contratar um profissional, principalmente onde os indicadores dele apontam para números, é fundamental que a gente deixe claro qual é o nosso acordo de resultados. Exemplo, eu vou alucinar que eu vou contratar você para ser um vendedor meu. E eu digo bem assim, olha só, Luiz, para poder você se pagar aqui, você tem que entregar para mim 100 mil reais em vendas por mês, ok? Em média, o meu pessoal me entrega 120, 150, 180, 200. Então, para você se pagar, você tem que vender no mínimo 100 mil. Nos próximos 3 meses, eu espero que você me entregue pelo menos 100 mil para você se pagar. Passando desse período dos 3 meses, dos 100 mil, a tua meta vai começar a aumentar um pouquinho. 120, 140, 180 e assim sucessivamente. Faz sentido para você? Faz. Agora, nesses 3 meses, eu vou estar com você, vou treinar você no produto, no serviço, no processo, vou acompanhar toda a sua carteira de clientes, mas se eu perceber que você não está atingindo nem o mínimo, há uma grande probabilidade de a gente não seguir juntos. Tá claro para você? Assim fica fácil, né? Papai até se lembra do americano, né? É claro, simples e objetivo, não deixa margem à dúvida. Se no primeiro mês ele mesmo vê que não dá certo, ele pede para sair. Não é melhor? E ficou bem claro isso, Luiz. Bata a meta. A questão é que... Ó, tem que vender, viu, Luiz? Aqui tem que vender, viu? Aqui tem que vender. Bora vender, viu? Não tem números, não tem indicadores, não tem clareza. A pessoa pensa que está se esforçando, pensa que está dando o melhor, ninguém diz nada, fica todo mundo, olha, não vendeu nada hoje, olha. Tu acredita, fulano, é para estar vendendo pelo menos 100 mil, vendeu 30, 40, 50. Ele nem sabe, o Luiz nem sabe. No final do mês, o Luiz é demitido. Por quê? Não, porque não vai dar certo. E ele sai sem saber. Já viram isso em algum lugar? Então não tem pressão na hora que tá claro. Na hora que eu chego, digo, Luiz, tu sabe que é 100 mil, né? Tu fez 65. Como é que eu posso ajudar você a vencer o mês que vem? Então, o líder, ele faz pergunta. Por quê? Porque se eu disser para você o que você vai fazer, qual a probabilidade de você fazer? Mas se você me disser o que está na sua cabecinha, não é mais fácil para eu alinhar o que está na sua cabeça já? Porque isso entende-se que eu entendo a dificuldade que eu estou no dia a dia naquela rota, né? Ou naquele setor. Exatamente. Eu estou vivenciando aquilo. Porque nessa hora... Tessia, é porque, na verdade, o que é que acontece? Na hora que eu vou atender o cliente, ele não pode me atender. Aí eu pego a rota, vou para outra cidade. Quando eu volto, aí organização. Gestão de tempo. Rotina, gestão de tempo, né? Gestão de... Peraí, vamos ver como é que você chega lá na hora de falar com o cliente. Como é esse cliente que você atende? Aí eu quero entender qual é o perfil da pessoa, se de repente a gente leva um presente para ele, se você não deveria estar chegando mais sorridente, estendendo a mão, né? Vai que você está chegando meio marrudo e a pessoa é influente e você não está sabendo quebrar o gelo. E por aí vai. Então, na hora fica... Primeiro, o líder, ele faz a pergunta. Liderança, o verbo do líder é perguntar. O verbo do gestor é conferir, que é diferente. Mas liderar é conversar. E toda conversa, o líder tem que lembrar que vai começar com uma pergunta, mesmo que ele saiba a resposta. Entendeu?
Mesmo eu já sei que você está se perdendo no tempo, mas eu não vou dizer... Tem que provocar a pessoa a pensar. Pessoa. Porque senão, o que é que diferencia a gente de um tatu? O que é que diferencia a gente de um tatu? Nós somos seres pensantes. Aí os empresários e os líderes tratam o povo como tatu. Não estimula as pessoas a pensar. Aí ficam fazendo o quê? Se tornam o quê? Dependentes, entendeu? Aquele povo que está sempre dependendo dele para as coisas acontecer. Excelente. Não, muito bom. Eu lembrei, é o princípio do café, né? Pega o café para mim. Eu associei o princípio do café. Mas aí, a respeito da cultura, quem é mais responsável na sua visão, Tessia? O dono ou os líderes? O dono sempre. Porque quem constrói a cultura é o dono. Ninguém escreve a cultura da empresa que não seja o dono. A não ser que o dono tenha preguiça de pensar. Eu já passei por isso na minha vida, que uma vez eu disse assim, a questão é a cultura, assim, ela tem que alinhar a cultura dessa empresa. Ela faça aí que depois eu vejo. E eu que tive que fazer a cultura da empresa e ela validou que pode acontecer. Mas o dono é o responsável, é ele que assina embaixo. A cultura, ela tem os 10 passos, né? E os primeiros e primordiais, que são o que todo mundo conhece, é missão, visão e valores, que é outro... Ai, meu Deus, eu respiro. O povo vai lá no Google, copia e cola. Não é assim, gente. A visão da empresa é do dono da empresa. É o dono que diz onde ele quer chegar. A visão, gente, é uma meta. Aí coloca lá, ser referência e não sei o que mais lá, de não sei o que mais lá. E você olha assim, Meta tem tempo. Não é verdade? A meta não tem tempo. A visão do dono, até 2030, seremos, né? Isso, com 3 unidades, faturando não sei quantos milhões. Para mim, isso é uma visão. Eu aprendi assim, né? E para mim é o que faz sentido. Missão. Missão. De quem é a missão? Qual é a missão da empresa? A visão é onde o dono quer chegar. E a missão é o que se faz todos os dias até chegar lá. E quando eu falo de missão, eu preciso de quê? Missionários. O missionário, ele está disposto a fazer aquilo com tanto prazer que ele faz até sem receber nada em troca. Eu não estou dizendo que o colaborador não vai receber nada em troca, mas ele tem que ter entusiasmo para viver aquela missão. Ele tem que ter prazer, ele tem que ter orgulho para viver aquela missão. Cada vez que um empresário meu, um cliente meu, um líder meu manda para mim algum ganho, eu coloco lá no grupo do meu time. Eu contribuo. Gente, olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu com fulano. Gente, preste atenção. Veja, foi 60% de crescimento no faturamento. Quebrou o recorde. A gente não tem caminhão para entregar. E aí? Como é que fica a minha equipe? Nossa, eu faço parte disso. Vale a pena ficar até 11 da noite, meia-noite, virar a noite, pensando no processo, pensando na estratégia. Vale a pena. Por quê? Porque é parte disso que eu faço. Então, a empresa ela tem uma missão. E ela, né, para essa missão, ela precisa de missionários. Quem são os missionários? Todos. Os colaboradores, os líderes e os donos. E tem os valores da empresa. Que aí você vê aquela coisa bonitinha, né? Ética. Já viram isso? Né? Ética. Humildade. Eu acho tão... Ética, para mim, é... Humildade. Gente, pelo amor de Deus. O que é valor? Valor é aquilo que me move. Se eu entrar na sua rede social, eu sei quais são os valores da sua vida. Se eu entrar na sua rede social, se você tiver, lógico, aberto, né? Vai estar lá. Se você é uma pessoa que gosta muito de saúde, né? De esporte, vai estar lá. Você toda hora correndo, fazendo caminhada, não sei o quê. Por quê? Porque é um valor para você, o pilar saúde. Se tiver lá muita frase de Deus, muita frase de igreja, não sei o quê, muito grupos de jovens, grupos de casais, é um pilar seu espiritual.
é um pilar, é um valor. A empresa precisa ter claro quais são os seus valores. Por quê? Porque os valores, ele determinam como é que a empresa, ou melhor, as pessoas da empresa se comportam. Aí bota lá, humildade, ética, organização. Talela. Não, é foco no resultado, meu amigo. Tem meta, foco no resultado. Olha, eu não falei? É 100 mil. Porque nós temos um valor aqui que se chama foco no resultado. Você sabe, né? A nossa empresa não é filantropia. Então, aqui a gente está sempre crescendo e tal, e nós honramos esse valor. Você também gosta desse valor? É ter foco no resultado? Quero vender 200, 300. Ah, então bora pra cima. Tamo junto. Oxe, toca aqui. Se eu trago ele para os meus valores e ele não tem esse valor. E o bom é a vibração, né? É diferente. Que você acabou de falar. É diferente. Então, assim, a empresa ela tem que dizer como é que nós vivemos aqui. Gratidão, bacana. Fé em Deus, bacana. Senso de dono, bacana. Foco no resultado, bacana. Foco no resultado, na experiência do cliente, bacana. E isso são valores. Mas a pessoa bota lá, ética, gratidão, não sei o que social, que eu vejo muito. Ai, como é, meu Sustentabilidade. Sustentabilidade. Que é o meio ambiente, eu tenho o que aqui de sustentabilidade aqui? Nada. E por que tem sustentabilidade aqui? Porque mandaram botar. Ai, meu Deus. Então, assim, nem o dono sabe? E os valores é como as pessoas se comportam. É como o dono se comporta. Do porteiro até... Entendeu? Então, a cultura nasce aí. Então, não tem como eu dizer que é o líder. Agora, o que é que o líder faz? Os líderes, assim como o time no todo, são os guardiões da cultura. O dono é o responsável, mas os líderes, eles são os guardiões da cultura. Imaginou lá na frente do palácio aquele... Sabe? Ele guarda a cultura, ele protege a cultura da empresa. Por quê? Porque senão morre, né? Porque senão morre. É assim. Simples assim, né? Se uma empresa ela sobrevive com processos corretos, porém pessoas erradas? Mas como ele vai executar? As pessoas erradas não vão executar o processo. Olha, a gente tem que deixar claro o que é pessoa errada, tá? Porque todo mundo é bom, não existe pessoas ruins. Pode ter pessoa que é ruim para a minha empresa, mas pode ser ótima para a sua empresa, depende da cultura. Depende da cultura, né? Então, assim, quando a gente fala de pessoas erradas, não basta ter vontade. Eu posso ter vontade. Exemplo, Ricardo, arruma um emprego para mim, eu preciso trabalhar. Qualquer coisa onde você me colocar, eu desenrolo. Mas arruma um emprego para mim. Eu estou passando necessidade. É a pessoa que eu não vou contratar. Não vou contratar. Por qual motivo? Porque ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Primeiro, ele está desesperado. E uma pessoa desesperada, há uma grande probabilidade dela ter problemas que vai atrapalhar na produção e no processo. É diferente de você chegar e dizer assim, você é bom em quê? Eu sou boa em comunicação, pessoas, vender. Não me bota numa sala fechada, não. Porque se você botar eu numa sala fechada, eu não faço nada. Eu gosto de contato, de me relacionar. Agora, esse negócio de ficar dentro de uma sala, de papel, olhe, na frente do computador, eu nem gosto de mexer. Essa pessoa eu gosto. Porque ela tem clareza. O olho chega a brilha, assim, ó. É que eu passei por isso recentemente. E foi? Eu digo, eu sou, até disse assim, eu sou que nem menino de rua, eu sou criado no meio da rua, eu gosto de operacional. Aí eu fiquei interna e aquilo ali realmente gerou um Não, a pessoa entra em depressão, viu? Quer matar uma pessoa? Quer adoecer uma pessoa? Desrespeite o perfil dela. É a pessoa errada. Geralmente, o que é que acontece? Eu tenho um curso de contratação, né? Treinamentos, cursos que eu direciono para os meus empresários, que se chama Contrato e Direito, inclusive.
E a primeira coisa, quando eles fazem o filtro, é olhar qual é o perfil do candidato. Não se olha currículo, não interessa currículo, não interessa, interessa o perfil. Por quê? Porque para essa vaga eu preciso de uma pessoa que seja dominante e fluente. Então eu só vou falar com quem é dominante e fluente. Não importa o nome, não importa a foto, não importa. Primeiro eu tenho que ter o perfil. Por quê? Porque se eu acerto no perfil, eu não estou falando de caráter, tá, gente? Não é sobre caráter. Se eu acerto no perfil, há uma grande probabilidade de eu acertar na vaga. Há uma grande probabilidade. Porque se eu tenho... Imagine comigo, eu tenho um valor que se chama foco no resultado. E eu estou contratando um representante, estou contratando um consultor de vendas, estou contratando uma pessoa comercial. Então, eu preciso de uma pessoa que tenha amor ao próximo. Querem comprar? Próximo, não tem? Que é o comercial 1 que nós chamamos. Existe comercial 1 e existe comercial 2. Não sei como vocês veem isso. Então, o comercial 1, ele tem amor ao próximo. Ele quer fechar a primeira venda, né? O primeiro ticket. Ele quer botar a pessoa para dentro da carteira, né? Então, essa pessoa, ela tem, sabe... Ele tem sangue no olho, é faca na caveira, ele vai para cima. Tem que ser um dominante. Tem que ser uma pessoa que tá tudo bem levar 10 não. Ele quer o sim. Entendeu? Ele tá tudo certo, a casca é grossa, pode bater, né? Então, eu vou colocar um conforme que é organizado, que vai ajeitar os papéis. Ou um instável, que não gosta de levar não, que não gosta de entrar em conflito, que não gosta de pressão, porque o instável, ele chora. Ele entra logo no estado de apatia. Eita, meu Deus, aí está né? fodido na É selva. até você falando que ela passou uma ruma de gente na cabeça. Ela ainda pergunta, vocês conhecem alguém? Vocês conhecem alguém? Uma nostalgia aqui na cabeça. Nossa, Ela falando e o cabelo ela falando assim, Aí pronto, aí você, bora, vamos, cadê? Pronto, matou essa pessoa. É contratar errado. Então, assim, quando eu digo, tá falando quando o dono vem falar para mim da equipe dele, ele não tá falando da equipe, ele tá falando dele, porque ele não sabe. Então, Tessa, você já chegou numa empresa que o problema não estava nos líderes, no colaborador, e sim no dono, e como dar esse diagnóstico para ele? ou esse feedback. Ai, agora você me pegou. Quando o problema é de cima para baixo. Mas o problema é sempre de cima para baixo. E como dizer isso? Como eu disse aqui. Nossa, é muito prático e objetivo. A gente queria fazer agora o simulado com você. Vamos fazer um simulado? Eu tenho uma empresa, só que eu sou aquele cara Eu vou tossir agora, porque se algum líder meu assistir, eu sou o dono da empresa. Tá? ele vai dizer, olha, ele já falou lá que eu que sou o culpado. Para que não diga o nome, não baixa o CNPJ. Que a gente Porque tem pessoas que necessitam dessa informação, né? Que Vê só, assiste. pelo que a gente observa... Mas é porque é o seguinte, Luiz. Nenhum assume que é ele. Ele só sabe que é ele quando ele entende que não é sobre as pessoas. Mas a maioria está sempre justificando. Como lidar com um funcionário desmotivado? Como lidar com um funcionário reclamão? Como lidar com essa geração mimizenta que não quer nada com a vida? É só isso, meu amigo. E às vezes é porque a O empresa... mercado, o Lula, o prefeito, o governo, a chuva, o vento. E às vezes está simples. Você não tem cultura, você quer um time bom, mas você não tem metas, você não tem benefício. Você tem um funcionário bom e quer pagar o mínimo. Então, assim, se você quer crescer, tem que ter os bons perto, né? E os bons, felizmente custa caro. E às vezes o dono não enxerga para isso. Às vezes o bom ele nem custa tão caro assim. Tem muito bom que ele só quer respeito e não tem. Porque o que é que acontece, Luiz? Quando eu trato o funcionário bom do mesmo jeito que eu trato o funcionário ruim, o bom vai embora e o ruim não melhora. Aí eu só fico com o que não presta. Mas isso não seria questão de produtividade também? Não. Porque existe um... Eu vejo assim o seguinte em muitas empresas e muitos falam comigo. Eu ganho X para fazer o que você faz. Você faz 10, eu faço 15. Mas no final
eu e você vai ganhar o mesmo valor. Aí é um valor. Aí não é isso que tem as metas, os benefícios? Aí tem um valor que se chama meritocracia. Meritocracia, quanto mais eu faço, mais eu ganho. Que eu acho que é o correto. Mas tem muita empresa que não enxerga isso como a verdadeira chave da abundância. Aí ele fica se pegando isso que você falou. É o tempo, é o governo, é o assistencialismo. Não aí é a gestão. Não é. Existe algo chamado, lá na cultura, que se chama, que não aparece, né? Que só a emissão você falou toda hora, que se chama energia emocional. Como geramos energia emocional no time? Meritocracia. Jogos internos, campanhas, reconhecimento. Meritocracia. Quanto mais você faz, mais você ganha. Entendeu? Somos gratos, treinamos, fazemos churrasco. Aí tem toda essa parte que tem que estar na cultura. Mas como reco, né? Que eu chamo recompensa e reconhecimento. Todo ser humano ele é movido a recompensa e reconhecimento. Então, o meu empresário hoje, quando ele tá, esse fulano assim, eu estou fazendo reco-reco, ele já sabe. O reco-reco tá em dia, o reco-reco tá em dia. Eu olho, tá fazendo o quê? Por quê? Porque recompensa, reconhecimento. Recompensa, reconhecimento. Nós precisamos, como ser humano, sermos reconhecidos no que fazemos. Então, quando o empresário, ele simplesmente bota todo mundo na mesma página, não reconhece, não cria os fatores e os pilares de gerar energia emocional, ele acaba perdendo os bons colaboradores. Que às vezes não era nem por conta do dinheiro, entendeu? Uhum. Era por conta do quê? Do incentivo. Aquela máxima de eu trato todos por igual. Eita, dá um azar. Meu Deus, dá muito azar. Tratar todo mundo igual dá muito azar. Muito. Vai fazer a pergunta do dono, os sinais, vai dizer qual o problema é você. Não, eu estava pensando aqui, era um outro assunto que eu vou abordar, porque às vezes eu disse que uns chamam, né, na área de vocês, a tal da conversa difícil. A turma tem com os liderados. E quando você vai precisar ter essa conversa difícil com o dono de uma empresa que você diagnosticou pelo perfil, que ele... Só um exemplo. Agora, veja bem, se você de repente, olha, Ricardo, eu me sinto desconfortável, não há problema, a gente recua. O cara é centralizador, ele sempre culpa os outros, mas nunca admite que ele é o culpado, né? Ele terceiriza a culpa e ainda tem um agravante, o peso do ego, porque ego e sucesso não andam de mãos dadas, né? Não precisa, a gente faz um simulado não, a gente faz uma pergunta em cima disso. Quando você identifica isso no dono de uma empresa, como é que você trabalha com ele? Quando eu consigo trabalhar com ele, tem essa questão. Eu já perdi várias... Eu não perdi, né? Na verdade, a gente nunca perde, né? A gente só ganha. Mas eu já, de alguma forma, não renovei alguns contratos ou se passou alguns contratos porque a verdade tem que ser dita e nem todo mundo está preparado para ela. Então, você já demitiu donos de empresa do seu instituto? Sim. Com certeza. Só gastar sinergia, né? E não... Não. Aí, Tessia, funcionário ruim ou liderança ruim? O que é que gera mais prejuízo, então? Liderança ruim. O funcionário é mais fácil de substituir. A liderança dá mais trabalho. Porque quando eu treino um líder, ele está conduzindo 10 pessoas, 20 pessoas. Ele é multiplicador. Funcionário é difícil, está todo mundo ruim, né? Sempre vai ter aquela margem, né? Time que está ganhando se mexe? Não, e o Luiz, ele é mexe. Mexe? Olha, Luiz, está vendo que o futebol mexe, senão vai cair, vai ficar tudo muito frio, né? Tem que dar uma mexidinha. Às vezes você tem que trazer um cara melhorzinho para os caras. Todo mundo convencido demais. O 10, aí você traz outro 10. Acaba então, no caso, essa máxima não se adequa ao mundo corporativo. Eu acredito. Time que ganha não se mexe. Tem que mexer. Sim, eu vejo assim, não se mexe, você estrutura ele, né? Você incentiva, né? Imagina só, eu tenho uma pessoa que está comigo, porque assim, não é sobre eu atrair o melhor profissional, eu preciso reter o melhor profissional. Então, assim, se eu sei que aquela pessoa... Porque nem sempre eu posso promover um colaborador de função. Às vezes eu promovo um colaborador e acabo perdendo ele, né?
O cara é muito bom no que faz, então ele precisa ser desafiado. Então eu preciso colocar uma pimentinha, eu preciso tirar ele da zona de conforto. Eu preciso chegar e dizer, Ricardo, tu me entregou X, né? Faltam 7 dias. E aí? Pela média aqui, dá para tu me entregar X, Y e Z. Tu dá para trabalhar em distribuidora, viu? É. Ela falando assim, dava. Bora, ele hoje deixa comigo. Deixa comigo. Ô, Tessa, Assim? e como eu consigo analisar para promover um colaborador a líder? Quais são o perfil que eu tenho que analisar nesse colaborador? Geralmente, o que é que acontece? Eu fiz um story falando sobre isso esses dias, né? O que é que eu direciono meus líderes, inclusive através da Academia de Líderes Group, né? Que é um programa que eu tenho de desenvolvimento de liderança, que a gente faz o seguinte. Quando eu tenho no meu radar uma pessoa, eu já tenho no meu radar aquela pessoa, acalma o seu coração e não se afobe. A gente começa a trabalhar uma pirâmide, na qual eu trabalho até em coach também, a parte humana também, o ser, fazer para ter. Quando a gente vê uma pessoa, qual é a primeira reação? Vou promover fulano, ou seja, ele vai ter mais salário, né? Ele vai ter mais ganho para poder se tornar. Olha só. E se eu colocar ele para ser primeiro? E se eu chego e diz, Luiz, tu consegue ficar comigo um pouquinho mais tarde, hoje, para ajeitar umas coisas? Aí o Luiz vai dizer o quê? Oxe, conta comigo. Aí eu fico um pouquinho mais tarde hoje e o Luiz vai me ajudar em umas coisas. No outro diz, Luiz, eu tô com umas coisas aqui. Tu tem como sentar aqui para pensar comigo? Ele, oxe, na hora. E aí, Luiz, o que é que tu acha? E eu começo, sem o Luiz perceber, que eu estou treinando ele. Não é testando, é treinando, é percebendo, é colocando ele para ser e para fazer. Na hora que eu olho ele sendo e digo, Luiz, tu consegue fazer para mim? Vai ter que ficar 1 hora a mais. Oxe, deixa comigo. Só que vai que no outro dia o Luiz chega lá na frente e diz, Ricardo, agora eu tô fazendo as coisas da Tessia. Ontem fiquei até 1 hora mais tarde. Aí eu faço o quê? Penso. Será que é o Luiz? Mas se o Luiz disser assim, Tessia, eu tô gostando tanto de você me chamando para ajudar, pode chamar, viu? Pode contar comigo. E aí eu começo a fazer o quê? Sem nem o Luiz saber, eu tô preparando ele, eu tô treinando ele. Porque enquanto eu não coloco a medalha no seu pescoço, eu consigo manter você até no lugar que você está, se não der certo. Mas depois que eu coloco a medalha, não tem como. Se eu fosse contratar um funcionário novo para aquela vaga, eu ia ter que esperar quanto tempo para ele assumir a vaga? 30 dias? Treinando, ensinando tudo, capacitando. Ou mais tempo, né? Ou mais tempo. 6 meses, 5 meses, dependendo. E o Luiz, que já veste a minha camisa, já sabe da minha cultura, já entende do meu produto, do meu serviço. Quanto tempo o Luiz precisa? Talvez em 15 dias ou até menos eu consiga identificar se é você. Ô Tessa, aí você chegou nesse processo, a gente conseguiu escolher o líder. Certo. Agora existe um porém que eu vejo que acontece em muitas empresas. Eu saí do grupo de colega, de tipo 20 pessoas, né? Está comigo quando eu era colaborador, eu fui promovido a líder. Só que existe uma dificuldade. Já passei por isso. Eu fui promovido a líder, mas para gerir os meus colegas, que eu almoço junto, tomo café junto, brinco. Como liderar essa galera que eles me veem como parceiro no popular de fuleiragem? Passa, passa. E agora? Como você vai me preparar e a empresa vai preparar? Conversa. Tem uma ferramenta que se chama Conheça o seu colaborador. Conexão e relacionamento. Essa ferramenta, o líder, quando assume a equipe, ou a pessoa está chegando agora, enfim, ele individualmente conversa com cada pessoa para poder saber da pessoa e também se apresentar, deixando claro ali o acordo
de resultados. Mesmo eu já convivendo com você. Mesmo já convivendo. Normal. Essa técnica. Normal. E a partir dali, ele vai mudar a forma do comportamento dele. Se der bom, tamo junto. Se não der, vai ter que substituir. Uma coisa é fato, é impossível você mudar de casa e não mudar de imóveis. Se os móveis forem os mesmos, a casa vai ter o mesmo cheiro. Deu para entender? Entendi. Ela não está falando de imóveis. Não estou falando de imóveis. Alguma peça do jogo, há uma grande probabilidade de ser modificada. Porque tem gente que não se adapta. E tá tudo bem, né? Pode acontecer. No caso, você está falando que às vezes vai precisar você fazer o seu time, é? Aham. Exatamente. Acontece. Quem não delega, no seu ponto de vista, ele é o quê? Perfeccionista ou centralizador? Centralizador. E desses dois perfis, se é que pode-se dizer assim, qual deles não trabalhar? Ou deve-se trabalhar com os dois? Não, trabalha com os dois. Dependendo do departamento, a gente trabalha com os dois. Porque o centralizador, na verdade, que está muito entrelaçado, né? Porque tem uns que tem mais. O dominante, ele também pode ser um centralizador. Por quê? Porque como ele faz tudo muito rápido e ele é muito bom no que faz, ele é muito rápido, ele é muito preciso, ele é muito... Sabe aquela coisa? Aí ele tem dificuldade de repassar. Mas quando ele tem consciência, torna mais fácil. O dominante, ele tem uma frase que é: feito é melhor do que perfeito. Já o conforme, que é o perfeccionista, ele tem medo de errar. E é por isso que ele faz o quê? Ele procrastina demais. Ele é procrastinador, ele ainda não está pronto, ainda falta, ele tem tanto medo de errar, tem tanto medo de ser apontado como a pessoa que cometeu o erro, que ele demora demais para tomar atitude, Ou não executa. tomar iniciativa, não executar. Tem que estar tudo perfeito para poder o negócio ir. Você me lembrou o cara que mandou lavar o carro, disse: o jornal só se for de hoje, mas vai botar no piso, né? Então, tem gente que é todo, né, todo cheio de guerre-guerre, né? Tem. Aí o cara disse: rapaz, aí não é toque, né? Mas não. Ô, Tessia, nós queríamos começar um quadro chamado Varejo Sem Filtro, tá certo? Uhum. Onde o entrevistado, ele escolhe 3 perguntas, você tem direito a 3 repasses. Se você, de repente, não se sentisse confortável e não responder, eu passo. Aí é feita outra pergunta, só pode ser feito 3 repasses. Tá bom. Tá bom? Só tem pergunta fácil. Aí você escolhe a pergunta. A É primeira um sorteio. Aí a gente vai ler essa pergunta para a pessoa. Tá, eu pego. Esse é o quadro Varejo Sem Filtro. Ó. Pode escolher outra. Colocando aqui, né? Tá. Eu lembrei da Tessia, botar o papel organizado. Perfeito. Luiz, Pode? Faço. Tessia Moura, a primeira pergunta do quadro Varejo Sem Filtro tá aqui, diz o seguinte: qual decisão sobre pessoas trouxe maior retorno financeiro que você já viu? Responde ou passa? Eu posso repetir. Qual decisão? Sobre pessoas trouxe o maior retorno financeiro que você já viu? Financeiro para quem? Para mim? Para a empresa. Ou para a empresa? Eu não entendi. Como seria? Passa essa? Peraí. Não, eu sei que você vai responder. Qual decisão sobre pessoas trouxe o maior retorno financeiro para uma empresa que você mentora ou que você já tenha visto? Sim. Responde ou passa? Respondo. Ok. Respondo. Não foi nenhuma vez, não foi só uma vez, foi algumas vezes, né? Do dono vir sobrecarregado, ele que vende, ele fecha as melhores vendas. Isso eu tô falando de milhões, tá? Não tô falando de mil, não. Tô falando de 1,5 milhão, 2 milhões. E quando ele entendeu que ele precisava de pessoas M4 adulta no RH, no comercial, na administração geral, ele simplesmente dobrou o faturamento. Em 5 meses, mais ou menos. E também a organização.
Quando ele entendeu que ele sozinho não ia fazer o mundo, ele não era Deus que ia fazer o mundo, sabe? Ele entendeu ali que ele precisava de pessoas mais inteligentes. Por quê? Porque o mais incrível ele já tinha construído, ele já tinha feito, né? Que é ter tirado do papel a organização. E quando ele encontrou as pessoas certas, ele percebeu que dá certo. Hoje ele senta na cadeira do dono. Hoje ele confere, hoje ele vai lá, ele observa, ele valida, né? Eu fiz até umas visitas e quando eu cheguei lá, por que você está aqui? Não está tendo uma reunião? Aí ele, não, quem está lá? Ele falou, não, você tem que estar lá. Seus 15% tem que estar lá. As pessoas têm que saber que você é presente. Pegar na mão, dizer que conta com a pessoa, isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão para outros lugares e quando chegam lá, eles não vêem nem o dono. O dono chega no carrão, sai do carrão, e ninguém vê o rastro. E se você chegar lá e dizer bem assim, conto com você, conte comigo, vai fazer diferença ou não vai? Não é só na rede social, não, viu? A vida postada, às vezes, não é a vida vivida. É, porque tá esse agora, né? Esse negócio agora, que a empresa que prospera, o dono tem que aparecer, não tem agora, né? Eu até concordo que tá legal, tudo certo. Mas só que que adianta você estar aparecendo na rede social, mas não tá aparecendo nos bastidores? Para as pessoas que vão fazer a empresa acontecer. Então, isso foi muito, sabe? Isso não foi uma vez nem duas, né? Algumas vezes isso já aconteceu, né? E quando eu consigo, de alguma forma, fazer com que ele tire essa venda dos olhos e saber que a verdadeira liberdade vem quando ele busca e se permite ter pessoas boas, incríveis do lado dele, aí o jogo muda. Show de bola. A próxima. Leito. Também você é centralizador. Não, eu vou botar organizado, pô, aqui, ó. A pergunta. Você quer fazer tudo. Rapaz, tá Não, vendo? delegue. Delegue e acompanha, né? É o R. RCF. Que aí no caso deixa claro, né? Deixa claro o que é que você espera dele. Essa aqui, a pergunta é como identificar se o problema de uma equipe está nas pessoas ou na gestão? Responda ou Olhando para o repassa. resultado. Respondo, só olhar para o resultado. Se o resultado está ruim, se há uma desorganização, se tem bagunça, se tem desconforto, se as pessoas estão infelizes, se as pessoas estão tristes, se tem fofoca, se tem picuinha, se não está batendo meta, se o cliente não está voltando. Tem outras coisas também que pode ser, mas eu não vou trazer para cá porque ninguém vai entender. Mas, assim, é olhar para isso. Se olhou para isso, a gente encontra problema. Perfeito. Tess, essa é uma frase assim, completa a frase. Tá. A gente vai voltar no tempo de escola, né? Tá certo. Uma empresa começa a crescer de verdade quando? Ele tem clareza da cultura intencional. E ele implanta essa cultura e ele não abre mão que seja dessa forma. Cultura é tudo. Cultura é tudo. Acho que pelo que a gente percebeu, porque... que resume, porque vem do dono, do que ele construiu, mas que ela precisa realmente estar intrínseca à própria natureza. Porque eu vejo assim, Porque depois ele vai dizer assim, não era assim que eu queria. No mercado em geral, a minha visão simples, né? Eu vejo que muitas empresas não têm cultura, elas têm regras. Exatamente. Muito bom isso. Boa. Que é diferente. É muito pesado, né? Quando a gente fala regras. Você percebe um peso? Não é leve. Não é leve. E, gente, a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã, né? É uma frase que dizem que é do Peter Drucker, alguma coisa assim, que é o pai da administração. Mas é muito real, sabe? A cultura, ela decide tudo. É a cultura que contrata, é a cultura que demite, é a cultura que promove, é a cultura que expande o negócio. Tudo é a cultura. Até na hora de demitir. Olha só, deixa eu te dizer. Nós temos uma cultura aqui na nossa empresa que é senso de dono. O que é senso de dono? É cuidar das coisas como se fossem suas. Então, quando eu chego na sua sala, que vejo toda aquela bagunça, todos aqueles papéis jogados, sabe? O ar-condicionado ligado. Quando eu percebo que você não se importa com os equipamentos da empresa, eu já vejo que você não está vivendo esse valor, que para a gente é muito importante. Como é que a gente vai fazer a partir de hoje? Então, assim, não é pessoal, é pessoal? Não, é processual.
Não é pessoal. Você já é a entrou cultura. sabendo. Já entrou sabendo. Ela já entrou sabendo, é a cultura. Ela pode até tentar, a pessoa pode até tentar enfeitar, culpar alguém, mas ela não vai poder fugir. Então, a cultura é tudo, gente. E, assim, se eu for falar de cultura, eu acho que ninguém para ouvir, porque é chato, sabe? Às vezes eu tô ali no Stories e tô falando, mas, assim, as pessoas pulam. Por quê? Porque eles pensam que isso é balela. E é a base de tudo, né? E não é. Olhe para a casa de vocês. Olhe para a casa de vocês. Existe uma cultura. Se você faz o prato e vai comer no sofá, é uma cultura. Se todo mundo come reunido na mesa, é uma cultura. Quem está entendendo isso? Se está tudo bem na sua casa, ouvir música alta, ouvir músicas que vão lhe adoecer, porque a música adoece o ser humano, dependendo da letra, é uma cultura. Mas se existem limites, é uma cultura. Para mim não está tudo bem uma pessoa chegar na minha casa e abrir a minha geladeira. Isso para mim, e tem casas que está tudo bem. É cultura. Então, assim, tem que ter limites, tem que estar claro. O óbvio precisa ser dito. O óbvio, o que é que acontece? As pessoas são contratadas, o óbvio não é dito. O dono, o líder espera que a pessoa adivinhe o que é que ele está pensando, não é adivinhado. E aí começa a bagaceira. Aí começa. Interessante, O né? caos começa, né? Aí começa o caos, começa por aí. Há quem diga que o segredo é o início, né? A pessoa vai entrar na empresa. Eu participei de uma empresa que ele chamava Sistema de Integração. Sim. A moça explicava tudo, até disse, olha, a gente não permite que você de farda vá para cinema todo, porque se houver uma briga, de repente está lá. Então, havia uma cultura. Então, Sim. a pessoa que infligisse isso seria punida. Sim. Né? Mas, independente, antes mesmo de você oficialmente assumir, olha, Já informado. o que a gente espera de você é isso, isso, isso. Isso. Ô, Tessa, Direitos e deveres. Direitos e deveres. São mais de 2 décadas lidando com pessoas, né? É. E você tem 8 anos como mentora de empresários e gestores. Isso. E você criou também um instituto. Poderia falar mais sobre ele? Sim, o Instituto Tessia Moura, ele já existe desde 2020, em plena pandemia, né? A gente estava se preparando para abri-lo quando fomos... Todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia, mas ainda no dia 19 de outubro de 2020 a gente conseguiu inaugurar o Instituto. E ele veio porque eu já estava fazendo os atendimentos em algumas salas de coworking, enfim, né? E o Instituto ele nasceu justamente para poder contribuir, eu gosto de usar essa palavra, contribuir no processo de evolução dessas empresas, desses empresários, desses líderes que não entendem o que está acontecendo, como mudar o jogo, não sabem exatamente por onde ir, né? E uma das coisas que é visto hoje, eu ouço muito dos meus empresários, é que a linguagem que nós usamos no Instituto é uma linguagem muito prática, muito simplificada, não sei se vocês perceberam isso aqui, e de muito fácil entendimento e também a maneira de colocar em prática, de no outro dia já executar, né? Eu sempre falo, é muito pouca teoria e mais prática e execução, porque tudo só vai acontecer se a execução acontecer. Tudo só vai mudar se a execução acontecer. Então, hoje, através do Instituto, né, nós temos mais de 4.000 pessoas que passaram pelo Instituto nesses 8 anos, graças a Deus, né, e foram pessoas que, de alguma forma, a gente conseguiu contribuir e vem contribuindo cada vez mais, né. Hoje, nós temos alguns programas, né, pontuais. Um deles em destaque é a Academia de Líderes Group, que é um grupo de líderes que se reúnem a cada 15 dias para aprender e colocar em prática cultura, liderança e gestão, com foco em resultados. Então, isso acontece, graças a Deus, lá, tanto presencial, tanto no modo online, porque a gente consegue alcançar todo o Brasil, graças a Deus, fazendo aí o nosso propósito, cumprindo a nossa missão. Então, o Instituto Tessia Moura hoje tem uma abrangência em vários estados do Brasil. Vários estados. Hoje, através do Instituto, a gente atende já no modo 80-20. Eu atendo 80% online e 20% presencial.
Rapaz, parabéns. Ele tem, no caso, o quê? 6 anos de existência, o Instituto. Isso, 6 anos. Né? 6 anos. Vai fazer 6 anos esse ano, Isso, dia 19 de outubro. 6 anos. E depois que o Instituto foi criado, você imagina que o impacto na vida das pessoas, qual foi o principal? O impacto na vida das pessoas que eu recebo até hoje é a questão da liberdade de ter tempo para estar com o cônjuge, com os filhos, viajar, que muitos não tinham. Qualidade de vida. A qualidade de vida dos meus empresários. Se você fosse resumir o Instituto Tessia Moura numa palavra, que essa é a maior virtude que o Instituto tem, qual seria essa palavra? Transformação. Transformação. Alguns líderes falam renascimento também, mas eu trago muito transformação, que eu ouço mais. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa que há 21 anos ela vivia uma realidade que já não condizia mais, ela não sabia o que fazer. E na terceira sessão ela disse, Tessia, na terceira sessão já estava pago. O que fez você pegar esse desafio? Que eu vi que no seu release tem tanta formatura que eu disse, se eu for ler aqui, porque eu disse que a gente personaliza, sabe, Martins, a abertura. Eu digo, nessa moça eu vou fazer o seguinte. Eu só coloquei as 5 principais. Aí eu disse, não, porque eu disse, eu ia perguntar assim, depois que eu esqueci de alguma coisa. Passou 2 dias para fazer a abertura, como é que eu faço isso aqui? Não, porque, né? Mas assim, o que fez você optar para ser, vamos dizer assim, lidar com pessoas? Se você não fosse... É forte. Pronto. Nasceu de uma dor. De uma dor? Nasceu de uma dor. O que é que acontece? Eu era vendedora e fui promovida a gerente. Eu era aquela vendedora que consenso de dono. E a gerente saiu, um não deu certo, outro não deu certo, outro não deu certo. E a própria equipe falou com a dona para me colocar como gerente. Me promover como gerente. E quando eu entrei, eu passei um ano mais ou menos sem bater meta. Você até Eu era a melhor vendedora e eu passei um ano sem bater meta. Por quê? Porque para poder bater meta, toda a equipe tinha que bater meta. E eu estava prestes a cair fora, né? Porque, tipo assim, se você não dá certo. E aí eu pedi ajuda. Pedi ajuda à dona. Não, minto. Nesse processo desse 1 ano, eu queria ajuda. Eu fui para algumas instituições pedindo ajuda. Agora vai, agora vai. Aí veio aqueles MBAs prometendo a mudança. Eu agora vai. Tem que pagar. E as pessoas iam com raiva. E eu pagava para as pessoas e agora vai. E nada. Tudo morno. Tudo enganação. Tudo frio, sabe? Tudo para ganhar dinheiro. E aí eu disse, meu Deus, eu vou perder meu emprego, eu preciso me situar. Aí eu falei com a dona e disse, me ajude a me profissionalizar. Ela, mas é caro. Eu digo, eu tô falando de 20, ai meu Deus, eu tinha 22 anos, amor. 23 anos. 22, 23 anos eu tinha. Eu não me lembro de ter pagado menos de 3 mil reais naquela época. Em uma formação minha. Ela é muito caro. Eu digo, pode ser o preço que for. A senhora paga e desconta de mim. E eu trabalhei na empresa há 20 anos. E todo mês vinha descontado de mim. Todo mês. Eu saí devendo a empresa, como diz o outro, porque eu sempre estava em formação. E ela disse, vai ter um no Rio de Janeiro. Eu vou. Vai ter em São Paulo. Pode descontar, né? Pode descontar. Divide em 10, divido. Pode ir. Então, assim, aí tudo começou a mudar. Eu comecei a ver que é diferente. E aí eu comecei a ser a treinadora da minha equipe. Eu comecei exatamente a fazer como tinha que fazer. E aí vem o pulo do gato. Em 1 ano sem bater meta, com a mesma equipe, nós somos uma família. Balela, viu? Nós somos uma família. Porque nós somos uma família, Lero. Quando eu comecei a buscar capacitação, 1 ano depois, eu tinha dobrado a equipe e demitido todo mundo que me promoveu. Entendeu? Que tem que ter estômago. É um jogo, né? É um jogo. Ou eles ou eu. Eu entendi. As pessoas não estavam. Lembra que eu disse que o cheiro
o cheiro da casa. É amado e ser odiado. Eu tinha que mudar os móveis. Eu tive que mudar os móveis. E aquilo que era 7 se tornou 14. Foi A pra mobília 14. da casa foi mudada toda. Então, assim, o que eu faço hoje nasceu de uma dor. A dor de não ter pessoas para capacitar a minha equipe. Você hoje já faz isso. Você consegue identificar várias técias onde você atua? Da técia Se eu já formei algumas tecinhas? Não. Você consegue identificar nas empresas a técia de 20, que tem a idade de 22 ou 23 anos, sim. que sentiu o anseio. É aquela história, desculpe até o termo chulha, era o cachorro que caiu da mudança, perdido, não sabia onde ir. Sim. Você conseguiu se ver em alguma pessoa? Sim. Né? Muitos casos. Então, tudo nasceu dessa dor. Eu só tinha uma certeza que eu ia vencer. A única coisa que eu tinha de certeza era que eu ia vencer. Isso eu não tinha dúvida. Que eu ia fazer acontecer. Aí pronto, 2 anos depois, promovida a supervisão, 3 anos depois, supervisão de região, depois supervisão geral, depois gerente geral, depois gerente não sei o quê. Quando eu vim ver, eu já estava treinando 90 vendedores, 30 gestores, liderava mais de 200 pessoas, era responsável pelo departamento de compras, de mercadoria, tudo que era estratégia era por mim. Eu só não sabia do TI, o resto era comigo. Vamos fazer uma viagem no tempo? Bora! É a penúltima pergunta da minha parte, se você tiver alguma consideração. A gente vai explicar o processo do encerramento. Vamos voltar ao seguinte. Vamos voltar à Tessia quando começou o anseio por aprender. Nós vamos fazer uma viagem no tempo. Você agora vai voltar para aquela Tessia e encontrar ela e puder dar alguns conselhos. Qual seria o conselho que a Tessia Moura de hoje daria à sua versão mais jovem, na época que estava ansiando por aprender? Eu vou lhe dizer, eu não estava ansiando por aprender, eu estava ansiando para não perder. Que seja para não perder. Na verdade, né? Eu nunca fui a pessoa que gostava de estudar, não. Nunca fui. É mesmo? Não. O querer vencer e não querer perder fez com que eu fizesse o que tinha que ser feito. Mas eu nunca fui a pessoa, eu não sou a pessoa que trava 10, não, viu? Eu passava arrastando mesmo. E qual conselho você daria àquela Tessia que precisava vencer para não perder o emprego? O conselho que eu daria para ela, acredite mais em você. Você é capaz, você pode. Você vai chegar lá. Eu daria esse conselho, porque eu me sabotei muito ainda. Me sabotei muito. Minhas crenças limitantes me paralisaram várias vezes. Deus mandou várias para poder eu tomar a iniciativa de sair do mundo corporativo. Era muito cômodo para mim estar ganhando lá. Era muito bem paga, graças a Deus. Tinha um reconhecimento do mundo que eu vivia. E Deus mandou várias mensagens, várias placas sinalizando. E era assim, a pessoa, o que você está fazendo aqui? Tem tanta gente lá fora precisando da sua ajuda. Meu Deus, o mundo precisa lhe descobrir. E eu dizia, mas essa pessoa tá doida, eu vou me aposentar aqui, tá doida, ele não tá vendo que eu nem me vejo fora daqui. E realmente eu não me via, porque eu me via ainda, sabe? Mas os medos, então assim, isso demorou um tempo ainda, uns 3 anos. E vindo direto, sabe? Faça isso com a minha madrinha, com a minha tia, faça isso com meu marido. Fulano precisa de você. Aí houve um revés, vamos dizer assim, na minha vida em 2018, onde tudo teve que se desmanchar para se encaixar. E naquele dia eu disse, eu já entendi, Deus. A partir de hoje, ninguém assina mais a minha carteira. Eu assino carteiras. Caramba. E assim foi. Muito forte. E assim é. Meus parabéns. Mas eu vou dizer as palavras lá no término. Tessia, essa é a pergunta que a gente encerra sempre o podcast. No seu ponto de vista, o que é a vida? A vida, no meu ponto de vista, é quando ela tem sentido a partir do momento que você toca outras vidas. Porque assim, Ricardo, nada, exatamente, uma cédula de R$200, um dinheiro, 2 dinheiros, isso é uma brincadeira interna que eu tenho com a minha equipe, né? Um dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro, 4 dinheiro.
Não tem dinheiro que pague uma vida transformada, um casamento resgatado, um relacionamento de pai e filho restituído. Não tem dinheiro que pague uma vida, sabe, que não tinha cor, começar a colorir. Um casal viajando de férias pela primeira vez. Para mim não tem preço. Então a vida para mim, ela vale a pena ser vivida quando você consegue tocar outras vidas. Excelente, né? Rapaz, tem hora que a gente para reflexão. Eu vou dar minhas considerações, o Luiz, e a gente sempre pede que o nosso entrevistado encerre o episódio dando as suas considerações finais e sinta-se à vontade sobre o tempo. Tá bom. Eu confesso a você, eu não conhecia, né? Mas é uma coisa, como você fala, rede social, mas a gente fala assim, né? Olho no olho, ao vivo, em cores, como diz, né, o apresentador aí. E você falou sobre temas que geram realmente uma reflexão, a sua visão, a forma como você conduz. Você usa um linguajar de fácil entendimento, porém você é prática, eficaz e eficiente. O cara entende o que é esperado. E uma coisa eu percebi, que você é muito observadora, que isso é bom, porque eu disse, eu li o livro, ela disse, e qual foi a parte que ele tocou? E aquilo eu fiquei pensando, ó, eu digo, não estou mentindo, né? Não, eu disse assim, eu li, só que ela disse... Ele ia pegar você no pulo do gato. Mas eu gostei disso, porque eu acho, não, entenda bem, mas eu gostei disso, sabe por quê? Porque não há problema nenhum. Eu digo, é verdade, se eu li. Aí você vê que, eu lembrei que tem um disco, como é o quadrante, né? Sim. Mas eu já tenho ouvido falar muito bem de você, mas eu quero agora sim corroborar o que as pessoas falaram. É muito bom ouvir você. A gente tem, assim, você fala que tem hora que a gente, mesmo entrevistando, a gente para e pondera. E quando a gente pondera, significa que tem sinais, a placa está dizendo, ó, você está indo bem, mas aqui precisa melhorar. E às vezes... E a gente também, no final, sempre fala um pouco da parte pessoal da pessoa, para que as pessoas entendam que é um profissional, mas há um ser humano aí dentro. Sim. Há um coração que bate aí, né? Sim. E que corre nas veias é o sangue. Sim. E que muitas vezes a sua vivência, e essa parte assim, quando você falou, eu não quero perder meu emprego. Então, assim, da sua entrevista, a gente vê como um conjunto de coisas que tocaram. E quando a gente vai fazer os cortes, a sua vai ser difícil. Porque todo episódio dá para fazer os cortes, viu, Jean? Então vai ser Mas eu queria te parabenizar de coração. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo, nós nos sentimos honrados. E mais uma vez, quer uma mentoria gratuita, não perca esse episódio com Tessia Moura. Então, Tessia, de coração, muito obrigado. Tá? Foi uma honra. Tessia, muito obrigado por participar aqui da Escola do Varejo, né? Uma mentoria de graça. Quem assistir tiver com a canetazinha, tiver, Afiado, né? Esperto. Eu costumo dizer que para mente aberta tudo é aula. Vai Vai voar, né? Porque essas Anotei umas frases aqui. Que você venha mais vezes falar desse tema, né? Que é um dilema, né? No mundo sobre liderar, se é dom, se é treinamento, né? Quem vai saber, né? Que seja bem-vinda ao nosso podcast, que você volte mais vezes, né? Como Será uma honra. alguns minutos atrás. Muito obrigado mesmo por essa aula, né? Eu estava pensando, sabe o quê? Mas depois do episódio a gente fala que é um projeto para a gente fazer a parte de palestrante. Mas isso aí depois do terminar a gente fala. Tá bem. Foi uma ideia que eu tive aqui, mas... Muito obrigado mesmo. Tranquilo. Consideração finais a sua. Eu olho ali, né? Tanto faz Fica ali. à vontade. Fica à vontade. Tá. A casa é sua. Não, quero agradecer, né? Foi uma honra para mim receber esse convite, estar aqui com vocês. Mais uma vez, me ponho à disposição. A minha missão, de fato, é contribuir. Né? Eu acredito de verdade que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. E o que é que mantém o nosso mundo? O que é que mantém o mundo girando? São os empresários. São os negócios. Né? No final do dia, quem paga a conta? Né? Eu me recordo que a minha filha, ela estava na escola e o coordenador perguntou assim, tu vai fazer o quê? Ou você faz medicina, ou você faz engenharia civil, ou você não serve para nada, né? Tipo assim. E ela disse, eu vou ser empresária. Ixi, vou fazer administração, vou ser empresária. Ixi, quem paga a conta? No final, quem é que, no final, de fato, paga a conta desse mundo?
Então, se a gente cuida dos empresários, nós formamos, eu acredito nisso, que se eu ajudo a formar líderes de excelência, as pessoas terão pessoas liderando elas que as respeitem, que as tratem como devem tratar, de acordo com o seu perfil, com integridade, com honra. Se a gente mostra para as pessoas que elas podem ter esses líderes, elas não vão querer qualquer pessoa para conduzi-la. E vão até querer ser líderes também. Então, assim, que eu possa contribuir cada vez mais. Amamos, né? Que eu não faço nada sozinha, né? Tenho a minha equipe, meu time. Amamos fazer o que fazemos. Me sinto muito honrada. Cada pessoa que levanta a mão e diz, Tessia, eu preciso da sua ajuda. Nunca nenhum empresário chegou para mim perguntando qual era o meu currículo, mas sim que queria a minha ajuda, que queria o meu abraço, que queria o meu ouvir, que queria só sentar na minha frente para chorar, porque sabia que podia chorar na minha frente e estava tudo bem. Então, amo fazer isso e que eu possa contribuir quantos anos Deus permitir na vida dos outros. E é isso, né? Então, minha gratidão. Que Amém. Vocês se apaixonem cada vez mais pelo que vocês fazem, porque eu acredito que quando a gente toca outra vida, toda a vida vale a pena. Obrigada por hoje. É isso. Nós aqui agradecemos. A gente sempre encerra com a frase. Eu estava com a frase, aí toda vez eu mudo, porque durante a entrevista, o entrevistado ele cita alguma coisa, tá? Então eu vou encerrar com a frase de Albert Einstein, tá certo? Ah, claro. Eu encerro com a frase de Albert Einstein, que ele disse assim: a mente que se expande a uma nova ideia jamais volta para o tamanho original. Escola do Varejo, primeiro podcast de Alagoas em varejo. Siga o nosso canal. Valeu.